A equação de Schrödinger. Ela é a equação mais fundamental que temos para a base da mecânica quântica. Ela é responsável para o nosso entendimento de coisas muito pequenas. Ela é a equação mais usada quando pessoas trabalham com sistemas quânticos simples. Com ela, Schrödinger introduziu conceitos que até hoje dominam em todas as áreas o nosso entendimento de física fundamental. E a equação de Schrödinger também é a minha nona equação favorita de todos os tempos de física, e com isso eu digo bem-vindo a massagens cerebrais. Vamos lá! Então a gente começa com o contexto histórico da equação de Schrödinger. E se a gente quer entender a equação de Schrödinger, a gente tem que começar com Louis de Broglie. Louis de Broglie introduziu o conceito que provavelmente matéria também é uma onda, como um comprimento de onda introduzido aqui. Eu vou dar um spoiler, essa equação simples aqui também vai reaparecer nessa lista aqui. Eu gosto dessa equação mais do que a equação de Schrödinger, e vai ficar claro mais adiante por quê. Mas então ele postulou que qualquer partícula tem um comprimento de onda que é inversamente proporcional ao seu momento. Então, comprimento de onda imagina que você tem uma onda que faz assim, né? Uma periodicidade dessa onda, né? Isso seria o comprimento de onda. E ele disse que isso é inversamente proporcional ao momento. Ao momento é uma quantidade na física que é o produto de massa e de velocidade. Então, o que segue disso aqui é massa maior, comprimento de onda menor, e velocidade maior, comprimento de onda menor também. Se você faz esse cálculo aqui, você repara que o nosso comprimento de onda, com as velocidades com que a gente se move, não tem mais relevância, é muito pequeno. Mas para partículas pequenas, esse comprimento de onda, pelo menos em teoria, tem um significado. De Broglie sugeriu isso, ele era teórico, não tinha dados diretos para dizer se isso é verdade. Ele deduziu isso juntando o que nessa época foi conhecido sobre a relatividade e da mecânica quântica. Eu vou falar sobre tudo isso num outro vídeo mais à frente. Mas o físico holandês Peter Debye concluiu, olhando para essa equação de Broglie, que se a matéria também tem um comprimento de onda, deve existir algo como uma equação de onda para ondas da matéria, ou para ondas quânticas, se você quiser. Então, o que significa isso? O que é uma equação de onda? Isso é um conceito muito importante na física, porque a gente tem partículas que normalmente são descritas pela mecânica, pelas leis de Newton, e a gente tem ondas que têm um comprimento diferente. Então, a equação de onda mais famosa e mais comum seria a equação de onda que descreve como quando você tem uma corda e você agora move o fim dessa corda muito rápido, você cria uma onda e essa onda ela satisfaz a equação de onda que vocês podem ver aqui. E se eu leio essa equação de onda em português, né? Então a matemática obviamente é uma língua, se eu traduzo isso, o que tem escrito aqui é a segunda derivada em termos do tempo da excitação é igual à velocidade quadrada da sua onda vezes a segunda derivada em termos do espaço. E agora, se você não sabe nada de matemática e física, você entendeu nada, isso está tudo bem. O ponto é que isso é a famosa equação de onda e ela não é válida para ondas quânticas, para ondas da matéria. Foi óbvio que alguém
tinha que fazer uma nova equação. E essa pessoa, em 1926, foi o físico austríaco Erwin Schrödinger. E ele conseguiu formular uma equação que era consistente com o comportamento de ondas de matéria. Quando eu digo ondas de matéria, na verdade eu estou dizendo ondas quânticas. Né? Ondas quânticas a gente chama de ondas de matéria. E isso foi essa equação aqui. Então, se eu traduzo isso, vai ser muito complicado, mas eu faço isso uma vez. Então, o número imaginário, isso é SI, vezes H cortado é uma constante na física, H cortado, vezes a primeira derivada em termos de tempo da função de onda, essa psi, é igual ao Hamiltoniano aplicada à equação de onda. Vocês já conseguem ver nesses símbolos que agora a gente tem uma matemática não mais tão simples. A gente já agora está numa área de matemática um pouco mais avançada em comparação com a equação que a gente discutiu a última vez, em comparação com a maioria das equações que vão aparecer nessa lista. A equação de Schrödinger introduz vários conceitos que a gente ainda não viu aqui, que eu vou discutir um pouquinho agora. E para fazer isso, a gente vai primeiro falar sobre a dedução e o significado. E o que significa dedução, então? Como Schrödinger começou? Schrödinger foi inspirado desse comentário de Peter Debye e ele pensava, eu agora quero achar a equação de onda para ondas de matéria. E Schrödinger sabia que, obviamente, existe o que a gente chama hoje em dia a dualidade onda-partícula. Então, se de Broglie diz que qualquer partícula é uma onda, e isso segue da relatividade, qualquer onda se comporta como uma partícula. Nesse caso, existe uma dualidade entre os dois, e a nossa equação deve conter propriedades de partículas e propriedades de onda. E se você quer implicar propriedades de partícula, você tem que se orientar na mecânica. Mas Schrödinger já tinha ferramentas para tratar problemas da mecânica que eram muito superiores das ferramentas de Isaac Newton. E uma das ferramentas é a mecânica de Hamilton. A mecânica de Hamilton é, obviamente, a mesma mecânica, resolve os mesmos problemas como a mecânica de Newton, mas é matematicamente um pouco mais inteligente e você consegue resolver problemas mais avançados. E por essa razão, Schrödinger pensava, então, eu vou começar com a mecânica de Hamilton. Então, aqueles de vocês que sabem um pouquinho da mecânica, com certeza conhecem a segunda lei de Newton, que é sempre o foco da mecânica de Newton. Quando você tenta resolver um problema, você normalmente começa com a segunda lei de Newton. Na mecânica de Hamilton, você começa normalmente com essas duas equações aqui. Uma é que a derivada da sua coordenada em termos do tempo é igual à derivada do seu Hamiltoniano em dependência do seu momento. E a outra é que a derivada do momento em termos do tempo é igual ao negativo da derivada do seu Hamiltoniano em termos da coordenada. O que é o Hamiltoniano? Isso vocês conseguem ver aqui. Isso a gente chama o Hamiltoniano. E o Hamiltoniano, em geral, você pode dizer que é a soma de todas as energias que você tem. E a razão porque isso é escrito de uma maneira estranha, a gente não vai discutir aqui, tem a ver com o fato que a gente trabalha aqui com coordenadas generalizadas em um lado e no outro lado que Hamilton se baseou numa outra mecânica, que era a mecânica lagrangiana. Schrödinger começou assim, mas ele tinha um problema. Ele pensava que bom que eu tenho algo a ver com a mecânica, porque eu vou precisar disso, porque a gente tem partículas,
Mas a gente sabe, e isso foi a ideia, que a gente também tem ondas. Então, isso significa que ele tinha que implementar a dualidade onda-partícula na nova equação de onda que ele queria criar. E a solução dele foi a introdução de operadores e da função de onda. E a ideia agora é que você tem basicamente duas entidades diferentes. A sua função de onda, que é essa função de onda que tem o comprimento de onda que é previsto de De Broglie, e no mesmo tempo você tem os seus operadores. E agora, se você aplica um operador na sua função de onda, você recebe uma observável. O que significa aplicar um operador? Isso é simplesmente, um operador é uma operação matemática. Né? Se eu aplico o operador de mais 2 no número 2, eu recebo 4. Isso é um operador bem simples. Nesse caso, 2 seria um valor que agora simbolizaria a função de onda e 4 seria uma observável. Uma observável é algo que a gente pode medir, que se manifesta. Por exemplo, você tem a função de onda, que é um objeto abstrato, e agora a gente aplica o operador, vamos dizer, da posição, e o que segue é a posição da partícula. Assim você consegue receber a posição. Isso foi a ideia de Schrödinger. E assim ele desenvolveu a sua famosa equação. E se vocês agora reparam que essa equação, como ela é escrita aqui, é diferente do que como eu escrevi ela antes, isso é porque essa versão aqui é a versão mais básica. É uma versão que as pessoas aprendem bem no início, quando eles estudam física. E esse objeto psi, isso é a função de onda. E a função de onda mais simples seria essa que vocês conseguem ver aqui. Isso seria uma onda plana. E no mesmo tempo, isso aqui seria o operador de Hamilton. Então, isso é um operador, né? Por exemplo, vocês conseguem ver esse triângulo que está lá, esse triângulo quadrado, é a segunda derivada em termos do espaço, né? Isso é um operador bem complexo, e isso agora, na verdade, é a mesma coisa como uma equação que equaliza o operador de Hamilton com a energia, ou como a energia se desenvolve sob tempo, se você quiser. Assim apareceu a equação de Schrödinger. E a pergunta agora é, qual é a herança? Qual é o impacto histórico? Por que ela é tão importante? E a resposta é simplesmente que ela é a equação mais fundamental da mecânica quântica. E até hoje a gente usa ela para todos os assuntos simples que têm a ver com a mecânica quântica. As implicações do jeito como ele formulou a equação, que ele introduziu essa função de onda e tudo isso, essas implicações, eles formaram o nosso entendimento atual da mecânica quântica. Quando eu faço aqui um vídeo sobre as interpretações da mecânica quântica, a maioria deles se baseiam na equação de Schrödinger. Significa que a formulação dessa equação, e isso não é trivial, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, faz que a gente pensa da mecânica quântica numa certa maneira, provavelmente numa maneira errada, mas isso é outra coisa. Além disso, o Hamiltoniano virou o objeto mais importante para descrever qualquer sistema quântico. Os teóricos, hoje em dia, quando eles querem entender um sistema quântico, primeiro eles olham para o Hamiltoniano. Fica completamente óbvio como essa equação mudou todo o nosso entendimento sobre a mecânica quântica em geral. Mas então, a função de onda tem um problema, e esse problema é muito famoso. Ela não é invariante sob transformações de Lorentz. Significa que ela viola a relatividade restrita. E isso é algo bem famoso, não existem contradições entre a relatividade e a mecânica quântica, e eles são diretamente manifestados na função de onda. É por essa razão que a gente diz que tem duas possibilidades
a função de onda ou não é real ou não local. Ela pode ser não real ou não local. Se ela é não real, isso significa que a função de onda, na verdade, não existe. Ela é um instrumento matemático que, assim, na realidade, não existe. Em vez disso, existe alguma formulação superior que a gente ainda não conhece da mecânica quântica e a função de onda só é uma boa aproximação ou tem razões estatísticas porque ela funciona geralmente para os experimentos que a gente faz. Ou a função de onda não é local. E isso significaria que tem um problema na relatividade restrita ou na relatividade em geral. Podemos ver que essa contradição é muito fundamental. Ela está no coração de se a gente tem um problema na mecânica quântica ou um problema na relatividade. Assim, ela é obviamente altamente relevante. E além disso, essa equação não inclui o que a gente chama o colapso da função de onda. Schrödinger fez essa equação baseada em estatística. Não fica claro da equação em si o que realmente acontece, em qual momento as propriedades ondulatórias viram propriedades de partículas. E, obviamente, isso é um dos maiores mistérios da física moderna. Então, acho que ficou claro por que a equação de Schrödinger é tão relevante até hoje. Ela é uma equação clássica, existem outras equações que são mais relativistas, mas todos deles, de uma certa maneira, enganam, né? A gente sabe que existem interpretações da mecânica quântica, uma das mais famosas é essa de muitos mundos, e muitos mundos, os defendedores como David Deutsch, eles se baseiam na equação de Schrödinger e eles dizem que a gente deve pegar essa equação séria. Se a gente ler essa equação realmente séria, o que sai, na opinião deles, é muitos mundos. Mas claro que isso não é realmente o caso. A gente nem sabe se faz sentido ler essa equação séria, porque o problema de não localidade você não consegue ter. Agora vocês sabem porque a equação de Schrödinger é tão interessante. Eu espero que alguém aprendeu aqui nesse vídeo e com isso eu digo até a próxima.